O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Comunicação, Filosofia, Letras e Artes, tem a honra de receber em nossos estúdios hoje João Batista Oliveira. Eu tive a oportunidade de encontrar João Batista Oliveira no Simpósio de Comunicação da Global Council of Sales Marketing. João Batista, proferindo uma palestra a respeito intitulada A Comunicação nos Universos Masculino e Feminino. João Batista é consultor empresarial e educacional, é advogado, professor e jornalista, presidente da API 2006 a 2009, autor de Mostrando a Língua, Boas Dicas para Boas Falas, que eu ganhei e que estou lendo, Homens são de Marte, Mulheres são de Morte, e 4 outras obras. É membro da Academia Cristã de Letras e do Instituto de Valorização de Educação e Pesquisa, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. João, é um grande prazer. JB. Você prefere JB ou chama de JB? Eu sou mais conhecido. JB. Eu sou mais conhecido como JB. E sempre que me apresentam como JB, eu digo, olha, há uma outra versão por aí. A versão líquida, que os colegas advogados dizem que é líquida e certa. Eu sou a versão sólida do JB. Muito boa. É um grande prazer em recebê-lo em nossos estúdios, João. Obrigado. Para o nosso bate-papo sobre a palestra que eu assisti e que ficou martelando na minha cabeça, E para nós começarmos nosso papo sobre a comunicação dos universos masculino e feminino, que foi o título que você deu à palestra, por quê? Homem e mulher não falam a mesma língua? Falam, Cláudio, falam. A língua é a mesma, mas o dialeto é diferente. O homem fala num dialeto mais seco, mais direto, mais objetivo, ou seja, ele fala literalmente, ad literam. A mulher fala num dialeto assim, figurado, aquilo que ela diz não é exatamente aquilo que ela pensa, não há muita relação entre a forma e o sentido, ou seja, entre o sentido e a letra. Eu chamo o dialeto masculino de hominês. 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 E o feminino de mulherês. De mulheres, sim. O que acontece é que, às vezes, ela fala em mulherês e ele quer entender em hominês, não dá certo. E ele fala em hominês, ela quer interpretar em mulherês, não dá certo. Eu narrava ali o caso de um curso que fui ministrar em uma empresa aqui em São Paulo, BMW, e lá chegando, fui informado, MWM Motores, fui informado por um dos participantes, um engenheiro, de que ele havia recebido o convite da empresa para o jantar comemorativo dos 60 anos aqui no Brasil. E ele disse, na minha casa é assim, o meu guarda-roupa tem 5 portas, uma minha, 4 dela. Quando eu cheguei e disse a ela que nós íamos ter esse jantar, adivinha o que ela disse? Não tenho roupa. Ele entendeu isso em hominês, mas não é possível, você tem 4 portas de guarda-roupa e não tem roupa. Eu tenho uma só e tenho. O que acontece, Cláudia, é que ela falou em mulherês. Em mulherês, o que ela pensou dizer foi, eu não me sinto confortável para ir a uma festa dessa com seus chefes, com seus colegas, com a roupa que tenho. Isto é, com um vestido repetido. Exatamente. Se você vir a revista Veja desta semana, você vai ver que estão fazendo uma crítica à primeira-ministra da Alemanha, porque ela esteve em 4 festas com uma mesma roupa. Isso é imperdoável para mulheres. Para melhor. Sim, sim. E principalmente uma roupa igual à outra, né? Imagina. Aí é outra coisa. Se o homem vai a uma festa, 400 talheres, encontra lá 50 com a roupa igual a dele,
ele se sente maravilhosamente bem. Acertei. Chique. Chique, porque, Claro. veja, eu estou usando Aquilo que os outros o que os estão outros usando. usando. Isso. Se você triplicar e fizer 1.200 talheres e colocar uma mulher encontrando umazinha só com a roupa igual, acabou a festa. Maravilhoso. E qual o melhor laboratório para se constatar essa diferença? Exatamente a festa. Porque na festa você observa bem essas diferenças. Eu disse lá de um exemplo bem banal. Ele e ela estão frente a frente. E aí ela diz, olhe quem chegou. Para o homem, em hominês, olhe é o imperativo afirmativo do verbo olhar. Volte os olhos para, que é o que ele faz. E leva um cutucão. E ela diz, não é para olhar. Pronto. Bagunçou a mente do cidadão. É sempre assim, não olhe. Pois olhe, não é? Olhe quem chegou. Se você olha, não olhe. Não olhe. E aí está, ela falou em mulherês, ele entendeu em hominês. Em mulherês, olhe não é imperativo, nem afirmativo, nem negativo, nem verbo é. Olhe é uma mera e simples interjeição. Do mesmo tipo de imagine, puxa. E como quando ela fala imagine, você não precisa imaginar nada. Já está completamente. Quando ela fala puxa, você não tem que puxar nada. Quando ela fala olhe, você não tem que olhar nada. Fique parado, estático. Apenas amplifique aqui a capacidade auditiva, que ela está avisando que vai tecer considerações aleatórias sobre alguém que acaba de adentrar o recinto. Muito, muito bem. São fatores psicológicos mesmo, né? Que fazem todas essas alterações, né? Penso eu. E nesse laboratório, outras coisas vão acontecer. Claro, claro. Eu falei, por exemplo, do momento sagrado do xixi. O homem se levanta e vai sozinho ao banheiro. Nenhum vai perguntar para o outro, quer ir comigo ao banheiro? Não vai. Nunca. Nunca. Ele vai sozinho e só depois que ele volta é que o outro vai. Claro, claro. A mulher, ela não precisa nem falar. Ela se levanta, levanta a bolsinha, dá 2 passos e forma-se um cortejo e vão todas juntas ao banheiro. Meu Deus do céu. Você imagina ali a dificuldade num teatro municipal, por exemplo. Pois Eu tenho histórias fantásticas a respeito disso. Que um dia eu contarei a você. E o mais interessante é que muitas vezes ela vai ao banheiro, não é para fazer xixi, é para retocar a maquiagem. E aí, já que vai retocar a maquiagem, aproveita para tocar na vida de algumas pessoas que estão lá no salão. E uma das observações é esta. Você viu que ela veio com o mesmo vestido da festa passada? Ainda botou lá os rococozinhos para disfarçar. Eu conheço. Para disfarçar. A outra ainda diz assim, você viu com quem ela veio? Parece filho dela. Não precisa falar mais nada. E por aí vai. Outra vai falar, você viu como ela está toda repuxada? Plástica, minha filha, plástica. E é por isso que vão todas juntas. Aqui ficar lá no salão vai ser objeto dessas conversas. Ah, sim, então é melhor se juntar. Claro. Né? É melhor formar um grupo e que o Colocar-se grupo em inteiro segurança. vá ao toalete, porque não é possível. Vão juntas e voltam juntas. E voltam juntas. Quer que sair primeiro, já viu? Essa aí vai... Ai, meu Deus do céu. Você se referiu a Tale of Two Brains. Sim. Para explicar a Tale of Two Brains para o telespectador, o conto dos 2 cérebros, não é? Para explicar o funcionamento da mente masculina e da feminina. O que é isso? O que é o The Tale of Two Brains? Two brains. É uma teoria segundo a qual o cérebro masculino e o cérebro feminino funcionam de forma totalmente diferente. O cérebro masculino é como um conjunto de caixas. Uma caixa para cada assunto. Tem a caixa para o carro, a caixa para o trabalho, a caixa para a esposa, a caixa para os filhos, a caixa para o seguro, a caixa para a sogra, que às vezes está meio perdidinha por lá. Quando ele vai tratar de um assunto,
Quando ele vai tratar de um assunto, ele pega só aquela caixa, abre e trata só do que está naquela caixa. Se ele está falando, por exemplo, de seguro, e aí ela diz, pois é, mas a escola das crianças... Espera aí um pouquinho, eu estou falando de seguros. Não misture as estações. Quando ele termina o assunto, ele fecha e coloca a caixa lá dentro. E aí, se tiver outro assunto, ele abre outra caixa que tenha este assunto. O cérebro feminino, não. É como uma bola de fios. A maioria desencapados. Cruzando de um lado para o outro. E tem um fio para cada coisa. Para a escola, para o trabalho, para o seguro, para o marido, para a sogra, para a manicure, para a loja de calçados. Que é a paixão. E todos interligados, alguns, como eu disse, desencapados. Quando ela vai falar, ela fala de tudo. Ela está falando do sapato, aí ela lembra, fala também da escola, depois ela fala da autoescola, depois de... E ele fica perdido, porque ele está pensando em que caixa ele está, em que caixa ele está. E o pior é que quando ele descobre a caixa, ela já está noutra. Já está noutra. Já está noutra caixa. Sim, sim. Meu Deus. A pior situação para o homem é quando a mulher diz, eu quero falar com você sobre vários assuntos. Pronto. Então, senhora telespectadora, telenauta, quando for falar com ele, diga, eu quero falar sobre este assunto. Porque aí ele vai encontrar a caixa certinha e vai abrir. Depois você fala agora e dê tempo para ele fechar aquela caixa. Vamos falar sobre outro assunto. Diga qual é o assunto para ele abrir a caixa. Porque, por exemplo, se ela falasse, eu tenho vários assuntos para conversar com você, o homem deveria responder, você perguntou se eu tenho tempo? Esse é outro detalhe. Ele é objetivo, conciso, ele quer chegar logo aos finalmente. E ela fica nos entretantos, contando isso e aquilo, alongando. Eu fazia esta palestra para um grupo bem grande de pessoas e recebi lá um recadinho da Adriana. Adriana é vocalista e tecladista, casada com um juiz de direito. E ela disse, acontece isso lá em casa. Quando eu vou contar alguma coisa para o Paulo, meu marido, ele diz assim, Adriana, conte só os melhores momentos. Não conte com tantos pormenores. Não. Meu Deus do céu. Você também na palestra sintetizou a seu modo a criação do mundo. Você poderia repetir essa história para o nosso telespectador, que eu achei fantástica. Claro. Está no livro de Gênesis, ou em hebraico, Bereshit, que diz, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e começa por ali a dar a criação do mundo passo a passo, da forma poética, romântica do Gênesis. E diz que no primeiro dia ele criou a luz e descansou. No segundo dia, ele criou a terra e tudo aquilo que nela existe e descansou. No terceiro dia, ele criou a separação entre a parte seca e a parte baixa e a parte de cima, criou o céu e descansou. No quarto dia, ele criou os luminares, luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite, as estrelas. No quinto dia, ele criou as aves, criou os peixes, os répteis da água e descansou. No sexto dia, ele criou os animais terrestres, criou o homem à sua imagem e semelhança, depois criou a mulher. E a partir daí ninguém mais descansou. Ela não deixa. Não deixa. A mulher nos obriga a estarmos sempre em movimento. Ela nos obriga a proceder ao progresso, porque ela nos espevita, ela nos movimenta. Se dependesse de nós, as coisas continuariam no status quo. Sim. Quieta non move, deixa como está. Exatamente. É um outro motor em propulsão. É um outro motor. É um outro ritmo. É um outro ritmo, é uma outra dinâmica. Porque ela não para. Você observa a mulher em casa, ela está fazendo uma coisa, está fazendo outra, corre para lá, ela não para. E ela pensa que não somos iguais. Não somos.
Nós queremos aquele momento do descanso do guerreiro. Exatamente. Sossego, tranquilidade. No máximo, concordamos em levantar os pés para que ela passe a vassoura. Nada mais do que isso. Eu sei que algumas estão me detestando. Porque pode soar preconceituoso, mas o homem é assim, realmente. O homem é assim e a grande mulher é maioria. assim. E é graças à mulher que o homem consegue evoluir, porque ele é acomodado. Alguns cortam o cabelo no mesmo barbeiro até que o barbeiro morra. Eu sou assim. Você só, né? Compra roupa na mesma loja. Exatamente. De preferência com o mesmo vendedor ou vendedor. Se mandar fazer, sempre o mesmo alfaiate. É isso. É isso. Ela não, ela muda daqui, muda dali, que é novidade. Abrir uma boutique e já estão lá. Já está lá, passa na farmácia e diz, algum remédio novo aí, algum lançamento? O JB é um wonderful. Durante a palestra, você apresentou e sorteou 2 livros e um audiolivro. Um que eu ganhei. Graças a Deus, estou na metade e estou adorando. Fale alguma coisa sobre eles. Você os trouxe para mostrar? Eu trouxe. Você vai mostrar? Ótimo. Esse foi o que eu ganhei no sorteio. JB Oliveira, João Batista Oliveira, Boas dicas. Boas dicas para boas falas. É um livro que merece ser lido. E o outro? O outro é Mostrando a Língua. Mostrando a Língua. O primeiro, Boas Dicas para Boas Falas, volta-se para a comunicação verbal, a comunicação falada. Sim. E por que isso? Porque muitos colegas, advogados, jornalistas, escritores, diziam, eu vou fazer uma palestra, você poderia me dar umas dicas? Eu, então, elenquei 14 dicas bem pontuais, bem objetivas, e as coloquei nesse livro. O outro, Mostrando a Língua, é exatamente Einstein. isso. Quando eu imaginei o nome do livro, eu pensei nessa figura de Einstein, que em Mostrar a Língua é a mais famosa. Mas meu filho, que fez a diagramação, Ricardo Fabrício, ele disse, mas escute, você está falando de língua portuguesa e coloca alguém aí que não usava a nossa língua, usava o inglês, o alemão? Eu disse, sim, mas nós vamos consertar isto. Mostrando a Língua, uma obra genial, em homenagem a Einstein, sobre a língua portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela. Cada vez mais inculta e menos bela, por tudo aquilo que vem sofrendo. E aí nós apresentamos assim... esse gerundismo horroroso, que eu não chamo de gerundismo, eu chamo de gerundite. Porque É uma doença, né? Que nem estomatite, flebite, gengivite, tudo que é ruim. Tudo que termina em ite. É ite. E a gerundite é essa história de usar uma complicação da língua que é tão simples. Ao invés de dizer, eu vou visitar você, eu digo, eu vou estar visitando você. Eu vou estar visitando. O Windows escreve inicializando. Inicializando. E por aí vai. Isso. E outras coisas, como também o pleonasmo, esse horroroso pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo. Pois é, num dos artigos aí, eu os classifico em escrachados, subir para cima, descer para baixo, dissimulados e sutis. Os dissimulados são aqueles que você quase não percebe. Quando a pessoa lhe diz, o senhor tem que comparecer pessoalmente. Claro. Eu já tentei comparecer por e-mail, não consegui. Quando você vê alguém dizendo, você tem que encarar o problema de frente. Claro, você não pode encarar de costas. Encarar, né? Encarar. Claro. Se fosse de costas, seria no Isso aconteceu há 10 anos atrás. Claro, se aconteceu há 10 anos, não põe atrás. Claro. É uma redundância. Claro. E vem os sutis, que você quase não percebe. Sutis. Esses dissimulados também se aproximam dos sutis. Mas é alguém que diz, a viúva do falecido diz o seguinte. Se é viúva, tem que ser do falecido, óbvio. Estado democrático de Redundância, direito. né? Estado democrático de direito. Se é democrático, é de direito. Se é de direito, é democrático. Claro. Mas alguns ainda dizem, não, porque existem alguns estados que são de direito, mas não são democráticos. Tá bom, deixemos para lá.
Maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo deveria ler. E o outro é o audiolivro. E esse é o audiolivro. Homens são de Marte E mulheres são de morte. São de morte. Alguns já pensaram mulheres são de Vênus. Não, essa é uma outra obra. Exatamente. Homens são de Marte e mulheres são de morte. De morte. E elas perguntam por que de morte? Porque elas representam, em algumas circunstâncias, a morte. Você está no sábado refestelado no sofá, com aquela camiseta que você insiste em usar, ela quer fazer dela pano de chão há muito tempo. Mas você gosta aquela bem já esgarçada, deliciosa. É tão vergonhosa que quando o entregador de pizza chega, você abre a porta assim, pega assim a pizza. Eu tenho várias. Só você. Ai, que delícia. Aquele bermudão. 4 pijamas inteiros no guarda-roupa, no saco há anos. Eu vou nas minhas camisetinhas. Só você. E ela dá presente, todo ano ela dá presente de pijama, dando uma indireta, mas você continua insistindo. Na mão esquerda você está com a latinha de cerveja. Na mão direita o controle remoto. Movimentando assim, só 2 dedinhos aqui e 2 neurônios. Você está quase no nirvana. Aí ela chega e vem com a Jaque. E vem com? A Jaque. A Jaque. Não Kennedy. Ah, sim. Já que você não está fazendo nada, pronto, é a morte naquele momento, acabou. Morreu ali o seu descanso. Vai arranjar alguma coisa para você fazer. Por isso, homens são de Marte, mulheres são de morte. Mas elas são de morte também em relação à bagunça, à sujeira que se instala no apartamento de um descasado. Tudo assim jogado. Aí ela chega, num passe de mágica, ela é a morte para aquela bagunça. Maravilhoso, maravilhoso. Dizem que a mulher tem um tal de ponto G. O que você diz a esse respeito? Eu andei pesquisando esse ponto G, não cheguei a nenhuma conclusão. Mas eu descobri que ela tem um ponto V. V. É. Sabe do que é, não? Bem, a mulher muda muito de opinião. Às vezes, basta que esse ponto V, que fica em algum lugar do cérebro, seja tocado. Um exemplo do que aconteceu comigo. Minha mulher e eu chegando a Santos, numa sexta-feira que precedia o dia 15 de novembro, segunda-feira, que seria feriado. E eu me imaginando de bermudão, sandália, por 4 dias, tranquilo. Aí toca esse emissário do inferno, que é o celular. O celular, emissário do inferno, maravilhoso. Eu atendo, no caso não era o diabo que estava falando, era um querido amigo, colega advogado e colega jornalista, Luciano Aires. Ele disse, JB, preciso que você faça uma palestra no fim de semana. Eu falei, no fim de semana, Luciano? Eu estou chegando a Santos com a minha mulher para um fim de semana prolongado. Ela disse, eu não vou. Eu nem a havia convidado. Eu não vou. Ele disse, não, mas eu preciso que você faça uma palestra no domingo às 19 horas. 18 horas, 18, eu falei, domingo às 18 horas, você vai me seccionar o descanso? Ela disse, eu não vou. Aí ele falou, é que está havendo o 28º encontro dos magistrados da Justiça do Trabalho em Porto de Galinhas. Eu falei, Porto de Galinhas? Ela disse, eu vou. Então, de repente, mudou. Sim. Por acionar esse ponto V, da volatilidade, da mudança repentina. Acontece, às vezes, também quando se aciona o botão que fecha o vidro do carro. Ela está aqui, vidro do carro aberto,
conversando com a amiga de cuja casa acaba de sair. E ela diz, mas que festa ótima, que jantar maravilhoso, querida, esse seu vestido belíssimo, parabéns. Fecha. Ela volta-se para o marido e diz, que festa brega, que roupa mais ridícula. Sim. Vamos comer alguma coisa que eu estou morta de fome. Bastou isso. Então esse é o ponto V. Este é o ponto V. V. João Batista, infelizmente, nós temos que encerrar Que pena. esse primeiro programa seu e gostaria muitíssimo de entrevistá-lo novamente num segundo programa e gostaria também de agradecer ao nosso telespectador pela audiência. Muito obrigado.